Olá, meu povo, tudo bem? Como andam os nossos estudos? A todo vapor? Lembre-se, enquanto você está brincando no carnaval, o outro candidato está estudando, viu? Enquanto você está saindo no final de semana, o outro candidato está estudando, viu? Preste atenção quanto a isso. Cadê sua dúvida? Não estou encontrando. Abra o e-mail, vasculho, respondo algumas, mas a sua eu não estou encontrando. Mande para mim, tá certo? Estamos quase chegando ao final do nosso curso. A nossa aula hoje é a respeito da função morfológica do que, do se e do como. É muito importante que você saiba tal função, uma vez que estas construções é comum, nesse caso, caírem em nossas provas. Principalmente quando a prova é da ESAF, da Fundação Carlos Chagas ou o CESP, tá certo? Muita atenção. O que acontece? Quando eu trabalho o que, o se e o como, a função sintática vai me dizer, então, qual é a construção, principalmente do se e do que, quando forem pronomes. Então, o que vai acontecer? Essas duas construções, enquanto pronomes, apresentarão uma função sintática também. Então, é interessante que você saiba quando é um pronome, quando é um substantivo, quando é que essa construção exerce a função de um advérbio e por aí vai. É muito importante que você saiba esse conhecimento, uma vez que muitas bancas exigem de você a construção morfossintática. Então, quando ela fala morfossintática, é porque você precisa saber tanto a sintaxe, bem como a morfologia, que é a nossa base, tá certo? Qualquer coisa, manda a tua dúvida para mim, tá bom? Simbora, material. Funções morfológicas. Então, quando eu digo que um elemento exerce uma função morfológica, eu irei afirmar, portanto, que aqui eu tenho uma conjunção, por exemplo, não é? Pode ser, então, que esse elemento seja um pronome, quem sabe? Ou bem como um substantivo. Então, o que vai acontecer? Eu preciso saber, preciso entender como essas três construções irão ser apresentadas de acordo com as suas funções morfológicas, tá bom? Continuando, vamos lá. Funções do que? Vamos marcar na hora de estudar, está bem destacado. Funções do que? Então, eu posso ter um que como um substantivo. Agora, o que vai acontecer? Este que somente será um substantivo quando estiver determinado por um artigo, lembra, né? Ou por outras classes gramaticais. Presta bem atenção. Qualquer palavra que for tocada por um artigo, automaticamente virará um substantivo. Qualquer palavra. Se você bem recorda da nossa aula a respeito de formação das palavras, existe lá um processo chamado de derivação. Esta derivação consiste em fazer com que uma palavra, uma das classificações, óbvio, em fazer com que a palavra deixe de pertencer à sua classe gramatical e automaticamente exerça a função de um substantivo ou de uma outra classe gramatical, dependendo do contexto. O que vai acontecer? Qualquer palavra em nossa língua, quando for tocada por um artigo, automaticamente vira um substantivo. É o caso do que? O que você vai memorizar? Artigo tocou, substantivou. Então, qualquer palavra que seja tocada por um artigo ou por qualquer outro determinante, automaticamente virará um substantivo, tá certo? Nesse caso, nós estamos falando do que e a regra é a mesma. Simbora, material. Repetindo. Será um substantivo quando vier determinado por artigos ou outras classes gramaticais, ou será também um substantivo, vamos marcar, quando equivale a qualquer coisa, tá? Então, essa construçãozinha, qualquer coisa de, afirma que esse que é um substantivo. Neste caso, equivalerá a um monossílabo tônico, aquele marcado pelo acento, né? Fato que exige, olha aí, um acento circunflexo. Então, vamos lá. Ela tem um que de esquisito. Olha a presença do artigo. Vamos puxar a setinha aqui. Esse artigo diz a você que o que, então, é um substantivo. Atentem à presença do acento circunflexo. Aquele que foi mal empregado, né? Então, aquele que, olha só, não só o artigo, bem como a presença de um pronome. Ora, o pronome não é uma outra classe gramatical? Então, é determinante. Sendo determinante, tocou, virou um substantivo. Um que de mistério cercava o ambiente. Presta atenção. Eu posso, numa boa, pegar este setinha para cá, e fazer isso, ó. Qualquer coisa de... E sigo.
mistério cercava o ambiente. O que aqui, então, exerce a função de substantivo. Mais uma vez, a presença do artigo afirmando que este que virou um substantivo. E agora, presta atenção quanto ao detalhe. Vem para mim um pouquinho. Se eu tenho um substantivo, as classes gramaticais que acompanham este substantivo irão receber a flexão de acordo com tal substantivo, não é assim? Lembra, concordância nominal? Então, se o substantivo vem no singular, todas no singular. Se o substantivo está no plural, todas no plural. Se é feminino, tudo no feminino. Se é masculino, tudo no masculino. A mesma coisa aconteceu com nossa questão. Perceba, checar. Quis, olha só, é um substantivo. Tá certo? Agora, por que o meu substantivo está no plural? Não é? Porque aqui a construção me pede atenção quanto à concordância. Tá certo? Está no plural porque, obviamente, é um substantivo. Então, o os, que é o artigo, que é o determinante, flexionado, então, para concordar com o substantivo a que se refere. Muito bom. Continuando, vamos lá. O meu que também pode ser um pronome indefinido, tá? Então, vamos ver. Será um pronome indefinido quando, vindo antes de substantivos, equivale a quanto e suas flexões. Quando eu digo quanto e suas flexões, vamos puxar a setinha. Deixa só mudar a cor, vamos colocar um roxinho. Ó, quanto e suas flexões seria, no caso, quanta ou quantos ou quantas. Então, lembra, não é substantivo, tá? É um pronome definido. Então, qual é a diferença? Se for um substantivo, ele trará o quê, tá? Se for um substantivo, trará um outro determinante, bem como um outro pronome. Pode acontecer também. Enquanto o pronome indefinido, ele vai ter o mesmo valor de quanto e flexões. Na prática, como isso fica? Simbora, material. Que felicidade tremenda sentia no peito nosso pai. Preste atenção. Troca. Equivale a quanto. Equivale a quanta, não é? Ou flexões, em plural. Então, eu digo, quanta felicidade tremenda sentia no peito nosso pai. Vamos logo corrigir aqui, né? Porque na hora do estudo já está direitinho. Então, quanta... flexionado para concordar com o substantivo, quanta felicidade tremenda sentia no peito do nosso pai. E a próxima, que saudade eu tenho de minha infância. Mais uma vez, olha só, quanta saudade eu tenho de minha infância. Professora, se aqui fosse saudades, então aqui seria quantas também, tá certo? Os determinantes flexionarão de acordo com o substantivo. O nosso que também pode ser um pronome relativo. Essa é a parte mais fácil. Estudamos tanto isso aí, não foi? Lembra? Lembra? Então, olha só. Estudei pronome relativo quando eu trabalhei pronome, não é? Estudei pronome relativo quando eu estudei oração adjetiva, lembra dele? Estudei pronome relativo quando eu estudei regência. Estudei pronome relativo quando eu estudei pontuação. Então, eu sei muito bem o que é um pronome relativo, tá certo? Simbora, material. Pronome relativo, quando é que esse pronome é um pronome relativo? E eu escutei alguém já dizer que é aquele quando trocado por o qual e flexões. Então, o qual, a qual, os quais... Opa, ficou feinho, né? Trouxinho, vamos consertar. Vixe! Os quais ou as quais. Então, vamos ver o que é que diz a questão. Será um pronome relativo quando for possível ser substituído por o qual e flexões, tá? Que é como eu coloquei aqui embaixo. Neste caso, o que representará um antecedente, o qual retomará. Presta bem atenção. É pronome relativo? É. Então, te remeterá ao seu antecedente. Somente o cujo é que fica aí entre substantivos. Não esquece isso, tá bom? Vamos embora. Aí eu tenho, todos leram o livro que tu escreveste. Presta bem atenção. Olha, troca, o qual. Não é isso? Equivale ao termo anterior. Então, o livro. Pronome relativo. A casa em que ele mora fica perto de uma área de risco. Mais uma vez, a casa na qual, não é isso? Aí você pergunta, professora, de onde apareceu esse na qual? O meu pronome é a qual.
Presta bem atenção. Como aqui já tem a presença da preposição, então em mais a, na, tá? Mais uma vez aí, pronome relativo. Continuando, vamos lá. Será um pronome interrogativo. Aí você diz, é muito fácil esse, mas não é? Não é mesmo? Então, pronome interrogativo quando aparece em orações interrogativas. Óbvio. O que é que diz também? Geralmente nessa função equivale a que coisa? Então, vamos lá, vamos marcar. Que disseste naquele momento de raiva? Olha a troca. Que coisa disseste naquele momento de raiva? Então, aqui o nosso que é pronome interrogativo. Que é isso na foto? Ou que é isso nessa foto? Que coisa, não é? Então, equivale a um pronome interrogativo. Aparece, então, em orações interrogativas e equivale a que coisa? Será também um advérbio de intensidade. Olha só, já mudei, passou a ser advérbio. Então, quando é que meu que é um advérbio? Então, vamos ver. Quando vindo antes de adjetivos ou de advérbios, equivale a quão ou a quanto. Presta bem atenção. Qual é a função do advérbio? Acompanhar um verbo, acompanhar um adjetivo ou o próprio advérbio, indicando uma circunstância. A mesma coisa vai acontecer quando o nosso advérbio de intensidade for este que. O que é que vai acontecer para a construção ficar mais prática? Você troca o que por quão, tá certo? E eita, gaguejei, não foi? Você perceberá, Romero está dizendo que sim, minha gente. Você perceberá, não é? Que esse que vai fazer uma relação ou um advérbio ou um adjetivo, tá certo? Vamos embora, na material. Então eu digo, que bela flor ele te deixou. Então tá aqui, ó. O meu que, vou pintar, fazer a setinha, ó. Bela, puxa pra cá. Então esse bela é um adjetivo. Sendo um adjetivo, então, o que é que vai acontecer com esse que? Exerce a função de advérbio. Lembra, a função do advérbio é indicar uma circunstância modificando um adjetivo, um verbo ou o próprio advérbio. Lembra isso, tá bom? Simbora. Vamos fazer a troca agora? Chegue. Que bela flor, olha a troca. Quão bela flor, não é isso? Então, marca-se como um advérbio. Que admiráveis são os desígnios de Deus. Mais uma vez, vamos marcar. Olha o que. Olha a troca. Observa o termo. Opa. Observa o termo da referência. Admiráveis também é um adjetivo. Então, eu tenho aí a construção exercendo a função de advérbio também, tá bom? Basta que você memorize essa relação da troca. Continuando, vamos lá. O que também é uma preposição. Aí você vai dizer, vixe Maria, Geneide, pelo amor de Deus, como é que isso vai acontecer? Vocês lembram quando nós trabalhamos as orações? Lembram isso? O que que acontece? Existe uma construção que vai trazer um verbo, o que e outro verbo. Aí eu disse para você, cuidado para você não confundir e achar que este que, por estar entre dois verbos, exerce a função de conjunção. Não é assim que a gente estuda conjunção? Qual é a definição de conjunção? É a palavra que tem a função de ligar orações. Então, se a conjunção liga orações e se eu tenho dois verbos, provavelmente ali eu tenho uma conjunção. Provavelmente, mas isso não quer dizer que sim, tá? Preste bem atenção. Muitas vezes, estes dois verbos que formam a nossa locução virão ligados por uma preposição. E essa preposição pode ser o que? Ou seja, esse que vem com a roupagem nova. Muita atenção para não perder uma questão por causa disso, tá certo? Vamos ver isso na prática. Chega cá, venha. Preposição. Então, todas as vezes que eu tiver o que exercendo a função de uma preposição, eu posso trocar este que por de ou eu troco este que por para. Preste atenção. Temos que cumprir o nosso dever. Olha a troca. Temos de. Outra coisa. Temos é verbo. Preste atenção. E cumprir também é verbo. Tá vendo aqui? Sendo que há um detalhe. Temos e cumprir formam uma locução verbal.
E muitas vezes a locução verbal vem unida por uma preposição. Então, muito cuidado. O que com valor de, o que com valor de para é uma preposição. Ainda há muito o que fazer. Olha só. Ainda há fazer. Professora, mas os verbos estão tão longe um do outro, mas não tem problema. Ainda há muito para fazer. O que aqui, mais uma vez, com valor de preposição, então cuidado para não perder uma questão dessa daí, tá certo? O nosso que também pode exercer a função de interjeição. Lembra, o que é interjeição? É aquela palavra que revela uma admiração, revela um espanto, uma surpresa e equivale a ó. Nesta função, sempre exclamativo e acentuado. Tá certo? Por que isso? Porque quando você fala em interjeição, a nossa interjeição tem que apresentar o ponto de exclamação, tá? Que, olha aí, ainda está aí, olha só. Esse que define uma surpresa. Define uma admiração, né? Um espanto. Aí eu posso também dizer, ó, que já são 10 horas da noite. Pois é, mais uma vez, a minha ideia de surpresa, a minha ideia de admiração. Perceba o que eu falei lá em cima. Ele é sempre exclamativo e acentuado. Cuidado para não confundir este que com substantivo, tá? Por que isso? O que substantivo tem que trazer um determinante. Muita atenção quanto a isso, tá bom? Vamos embora. Partícula expletiva ou de realce. Aí você agora vai dizer assim para mim, professora, pelo amor de Deus, eu nunca ouvi isso não, né? Mas a banca vai cobrar isso de você, principalmente se essa banca for o CESP. Principalmente, tá certo? A ESAF também gosta muito dessa partícula expletiva ou de realce. Então, vamos entender. O que é uma partícula expletiva ou de realce? É aquela que está sendo aplicada dentro do contexto apenas para dar uma ênfase. O que vai acontecer? Por ser uma partícula expletiva, ela pode, numa boa, ser retirada do texto e não haverá nenhuma alteração, nem morfológica, melhor dizendo, nem sintática, nem prejuízo sintático, que é a gramática, e nem prejuízo semântico. Preste atenção, nós é que somos brasileiros. Se eu tiro este é que, então eu digo nós somos brasileiros. Não há prejuízo semântico, não há prejuízo quanto à gramática. Então, muito cuidado. A ESAF gosta muito desse textinho. Por quê? Quando ele diz é que, entende-se que esse é o verbo ser. Então, você pode associar esse verbo a uma oração. É que, enquanto partícula expletiva ou de realce, não equivale à oração. Cuidado com isso aí. Chegue material, vamos embora. Então, enquanto partícula expletiva ou de realce, será empregado, olha o que eu acabei de dizer, para dar ênfase ou realçar a estrutura oracional. Cuidado com isso aí. Olha o outro detalhe. Pode ser retirado da oração sem prejuízo sintático nem semântico. Foi isso que eu acabei de dizer a você. Olha só, que teimoso que ele é. Que teimoso que ele é. Este que é uma partícula que é usada para dar ênfase ou realçar aquilo que eu estou, então, trabalhando. Agora, preste atenção. Se eu tiro esta construção, eu digo que teimoso ele é. Perceberam? Não faz falta. Põe aí. Não faz falta. Agora, presta muita atenção. Banca, vou repetir. Bancas como a ESAF adoram esse é que ou esse que como partícula expletiva ou de realce. Cuidado com isso, tá bom? Simbora, material. Nós, pronto, olha aí o que eu acabei de dizer. Nós é que somos brasileiros, não desistimos nunca. Se eu tiro esse é que, eu digo, nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Perceberam que não nos faz falta? Agora, cuidado. Vamos ver o que é que eu tenho que prestar atenção? Pode aparecer acompanhado do verbo ser, olha aí, tenho de prestar atenção quanto a isso. Pode aparecer acompanhado do verbo ser, formando a locução é que. Neste caso, o verbo não exerce a função de oração. Lembra do que eu acabei de falar? A construção é que
enquanto partícula expletiva ou de realce, não constitui oração. Retirada do texto não dá prejuízo nenhum, nem à gramática, nem à semântica. Cuidado com isso, tá bom? Simbora, chegue. Eu é que danço e ela é que canta. Olha aí, apareceu em forma de locução, não é? É que eu danço e ela canta. Perceberam? Retirada do contexto não nos faz falta. Continuando, vamos lá. Muita atenção nessa construçãozinha, tá bom? Então, vamos lá. Às vezes há um afastamento do verbo do que. Então, cuidado. Aí ele diz assim, olha só. É o gandula que repõe a bola rapidamente. Percebam, a ideia é exatamente confundir você. O gandula repõe a bola rapidamente. Essa construção simplesmente é a nossa partícula de realce. Então, mesmo que ele venha afastado, mesmo que o verbo venha afastado do que, a partícula é expletiva ou de realce. Muita atenção. Se o termo a que se refere a locução estiver no plural, o verbo ser concorda com ele. Então, eu digo isso. Eram, os gandulas que repunham a bola rapidamente. Lembra, mesmo indo ao plural, esta construção é a nossa locução expletiva. Portanto, é dispensável. Por que foi ao plural? Porque minha referência está no plural. Obviamente que eu não posso dizer os gandulas, não é isso? Então, o verbo concordará com a referência quando estiver no plural. Mas ainda, lembrando a você, se for retirada, falta não nos faz. Continuando, vamos lá. O nosso que também pode vir como conjunção subordinativa. Aí você vai dizer assim para mim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, não. Não aguento, não. Conjunção. Eu já estudei tanto conjunção. Quando eu chego lá no curso de Pestana faz memorize conjunção, decore conjunção. Aí quando eu chegar agora ao seu curso, de novo conjunção, cai na tua prova, não é isso? Enquanto tu tá dizendo que não quer estudar, o outro tá aí, metendo pau, estudando até conseguir. Simbora, material. Conjunção subordinativa. Então, quando funciona como um elemento conectivo, né, entre uma oração principal e uma oração subordinada. Vamos lembrar o que é isso aqui? Vamos marcar? Deixa eu trocar só a cor. Oração principal é aquela que não apresenta a conjunção. Certo? Oração subordinada é aquela que apresenta a conjunção. Então, eu tenho o que como conjunção subordinativa integrante, ou simplesmente como conjunção integrante. Então, vamos lembrar, a função da conjunção integrante é ligar orações subordinadas substantivas às suas respectivas orações principais. Presta bem atenção no que eu vou dizer a você. Vamos recordar. Se a conjunção é integrante, a oração é uma oração subordinada substantiva. É uma casada. Não há uma sem a outra, tá certo? Aí você agora se pergunta, e o que é uma oração substantiva? Por que assim é chamada? Porque completa o sentido da oração principal. Então, todas as vezes em que uma oração é classificada como oração subordinada substantiva, o que é que você vai lembrar? Ali há uma conjunção integrante e esta oração substantiva tem a função de complementar a oração principal. O que isso quer dizer? A oração principal sem a subordinada substantiva não tem sentido completo, não vale nada, tá bom? Cuidado com isso. Simbora, material. Era imprescindível, separei, que ele se mantivesse calado naquela ocasião. Percebam, quando eu digo era imprescindível, na hora, Viana me pergunta, o quê? Eu respondo, vamos marcar? Que ele se mantivesse calado naquela ocasião. Então, o que é que acontece?
Por que a segunda oração é uma oração substantiva? Porque complementa a oração principal. Portanto, se a segunda é uma oração substantiva, gente, não há outra. Este que é uma conjunção integrante. Esse que também pode exercer a função de conjunção subordinativa causal. Quando empregada com este sentido, ela terá, então, a mesma, poderá, no caso, ser substituído por porque, terá a mesma semântica, né? De porque, já que e porquanto, tá? Percebam, velho que era, evitava grandes emoções. Na troca, velho, já que era, né? Já que era velho, evitava grandes emoções. Porque era velho, evitava grandes emoções. Outra coisa, você pode substituir por e jogar o verbo automaticamente para o infinitivo. Então, assim você tem a ideia de causa. Por ser velho, olha aí, evitava grandes emoções. Continuando, vamos lá. O nosso que também pode exercer a função de uma conjunção subordinativa concessiva. Então, quando é que isso vai acontecer? Quando a semântica for de ainda que ou de mesmo que. Mas eu preciso que você entenda o que é uma concessão, tá bom? Então, para isso, vocês têm que estudar período composto por subordinação. Verdadeiras que fossem tuas palavras, ninguém lhes dará crédito. Presta atenção. Se tuas palavras são verdadeiras, as pessoas deveriam dar crédito, mas ninguém lhes dará crédito. Eu ainda posso substituir por ainda que. Ainda que fossem verdadeiras tuas palavras, ninguém lhes dará crédito. Perceba que a nossa conjunção está deslocada, não é? Ninguém lhes dará crédito, ainda que verdadeiras fossem as tuas palavras, ou fossem tuas palavras. Sendo assim, este que, com valor de ainda que, a nossa conjunção tem valor de concessão. Posso também ter uma conjunção subordinativa consecutiva, aquela que dá a ideia de consequência. Então, quando esta, no caso que, exercer a função de concessiva, pode ser substituído por sem que, tal que ou de tal modo que. Presta atenção, falou que ficou rouco, não é? Falou, eu também posso colocar o tanto que, não é? Aqui, falou tanto que ficou rouco. Então, se eu posso fazer a substituição, marca-se como uma conjunção concessiva. O que também exerce a função de conjunção subordinativa final. Neste caso, você pode substituir por para que ou a fim de que. Andei devagar, olha aí, que, vamos marcar tudinho para ficar bonitinho. Então, andei devagar, que não me ouvisse os passos. Olha a troca, andei devagar, para que, a fim de que não me ouvissem os passos. Portanto, nossa oração aqui, aliás, a nossa conjunção aqui agora é final. Vamos lá? A nossa conjunção que, aliás, a nossa palavra que também pode ser uma conjunção subordinativa temporal, quando puder ser substituída por logo que ou desde que. Aberto que, vamos fazer bolinha, vamos fazer substituição. Aberto que foram os portões, os alunos invadiram as salas. Então, desde, olha a troca, desde que os portões foram abertos, né? Os alunos invadiram as salas. Vamos colocar um Szinho aqui. Abertos que foram os portões, né? Os alunos invadiram as salas. G, conjunção subordinativa comparativa. De que forma? Quando ela puder ser substituída por nem ou por como. Na prática, como isso fica? Vamos pintar aqui. E na prática, como fica? Ensinas melhor que o mestre. Observe que você subtende o outro verbo.
Ensinas melhor que o mestre ensina. Tá vendo aqui? Então, a ideia é uma ideia de comparação. Ele fala que nem um papagaio fala. Quando a nossa conjunção é uma conjunção comparativa, o segundo verbo vem subentendido, uma vez que é o mesmo que aparece na oração anterior. Continuando. Pode também ser uma conjunção coordenativa. Desta forma, irá introduzir orações sindéticas em um período coordenado. Então, dessa forma, eu posso ter uma conjunção coordenativa aditiva empregada no sentido de e. Aí eu digo aqui, olha só, rezava que rezava, mas as assombrações não o deixavam. Então, rezava e rezava. Percebam que a ideia aqui é dada como uma adição, não é? Então, este que, aqui marcado, é uma conjunção aditiva. Não esquece, o valor semântico, o seu conhecimento no valor semântico é muito importante. Pode ser também uma conjunção coordenativa adversativa. Neste caso, virá seguida de um não é? E empregada no sentido de mas. Presta bem atenção aqui. Outra pessoa que não eu falará sobre o assunto. Vamos marcar aqui de amarelinho. Então, eu digo, ó, outra pessoa que, seguido de não, que não eu, falará sobre o assunto. Se este que, seguido de não, for empregado numa construção, a nossa conjunção será uma conjunção coordenativa adversativa. No mais, o que é que você precisa? Trabalhar muito esse assunto em cima de um exercício. Baixem exercícios, procurem exercitar a mente, procurem exercitar o seu conhecimento e qualquer dúvida manda para mim, tá bom? Beijinho no coração, até a próxima aula.